Mas, por enquanto, vamos nos estabelecer com foco de atenção de levar a meditação ao cotidiano. Porque não importa a sua meta, o seu dia a dia tem que estar em ordem. E nada melhor do que, nessa época em que vivemos, assumir a responsabilidade diante do desafio que todo mundo se encontra. Estamos num desafio global. Podemos gerar possibilidades de compreensão, podemos gerar reflexão a respeito de nossa vida, como temos vivido, ou podemos gerar mais loucura no planeta. Essa é a nossa liberdade. E nesse grupo nós estamos buscando aplicar mais inteligência no dia a dia. Dizemos que é mais inteligência porque não ser reativo, não ficar fantasiando ou interpretando o que acontece, é uma questão de inteligência. Então, um ponto muito importante, já que todos passam a maior parte do dia no trabalho, ou de qualquer forma se relacionando, que vocês vão ver que esse é o tema principal. Mas, por exemplo, para que serve a meditação na nossa relação profissional, no ambiente de trabalho, que hoje está entremesclado com o ambiente doméstico? A diferença que existe entre o ambiente profissional e o ambiente pessoal é só uma questão de tema. Vocês vão ver por quê. Nós temos um tema profissional que não deve ser levado para dentro de casa, isso se você quer tranquilidade. E nós temos um tema pessoal, familiar, que não deve ser levado para o ambiente profissional, se você quer tranquilidade. É preciso ter um autocontrole e ser o gestor desses temas. Não adianta decidir separar a nível intelectual, porque a maior parte da dificuldade que você vai ter, e perceba no seu passado ou no seu dia a dia, a grande dificuldade, o que gera estresse na sua vida, está relacionado com comunicação. E a comunicação é o meio pelo qual construímos ou destruímos as relações. E é inevitável existir sem ser através das relações. Nas relações destruímos e nas relações construímos. Para o bem e para o mal, nós somos seres sociais. Jamais a nossa meditação vai convidá-lo, inspirá-lo a que você se isole da sua vida. Não é essa a linha do nosso trabalho. Para nós não existe um meio mundano e um meio sagrado. Porque tudo é sagrado. A partir do momento que você está vivo e está vivo por uma força maior que a tudo preenche, qualquer local é sagrado. É a partir daí que nós principiamos a nossa atenção. Então, veja bem. No ambiente profissional, as maiores dificuldades se encontram nas relações e devido a uma comunicação equivocada. Aí que entra o papel da meditação, da autoobservação, do autocontrole e da reflexão correta para que você consiga ser mais eficiente através de uma reta ação. Ou seja, a busca do estado de concentração, porque nós somos mais eficientes nesse estado de concentração, como já falamos várias vezes. Se temos uma dificuldade, uma situação, nós chamamos sempre uma situação, jamais chamamos um problema. Veja que interessante. Se você acredita que você tem um problema, você já cria estresse. Mas se a tua mente é pacífica, você sempre vai estar diante de uma situação. Indo para o ambiente profissional, você está diante de uma situação. Quando a dificuldade que se apresenta é devido à falta de informação ou falta de qualificação, você ou busca informação ou educa o profissional. Ou se educa, se a deficiência é em você. Se for uma dificuldade de incapacidade, de falta de caráter, você desliga a pessoa e ponto. Mas não é normalmente esta situação que se apresenta, o chamado problema. O que você tem é uma dificuldade
natural de comunicação. As pessoas não se entendem, falam dialetos. Por quê? Porque o foco está equivocado. Mesmo que você seja apenas o gestor do seu papel, da sua profissão, da sua responsabilidade, ou seja o gestor de uma equipe, de uma empresa, a questão é sempre a mesma. Se o seu foco de atenção está equivocado, você vai gerar mais estresse do que o necessário. Toda situação solicita uma atenção inteligente e coerente, e existe uma tensão natural, um estresse natural que surge, mas se você se permite fluir nessa situação, esse estresse não tem peso. A maior parte da dificuldade, o que destrói o seu sistema nervoso central, a sua saúde e, consequentemente, as suas relações, é o que você coloca sobre a situação. Isso significa levar no pessoal. Veja que interessante, você tem um tema profissional, mas o habitual é levar as relações no pessoal. Aí está o equívoco. Então, quando a pessoa fala que está se relacionando apenas no profissional, se isso for verdadeiro, ela sempre está no autocontrole. Se ocorre algum desgaste, alguma mágoa, alguma raiva, se está envolvido em competições, em inveja, em jogos de poder e de ego, isso é levar no pessoal. Vamos lembrar que estou falando para pessoas que querem meditar. Quem gosta do jogo de competição negativa, quem gosta do poder, quem pensa só em dinheiro, é claro que não vai assistir essa aula. Eu estou me direcionando àquele que está cansado de jogos egóicos e não adianta ficar criticando o jogo egóico do outro, porque isso ainda é ego. Não é essa a pegada. A mente pacífica identifica a situação, ou seja, qual é a pauta? O foco no meio profissional sempre é a pauta somado com a minha responsabilidade mais a minha capacitação. Esses três elementos. Mas o habitual é a pessoa, o profissional em questão, partir sempre do próprio umbigo. Ele quer ou não quer, ele quer ser reconhecido, ele quer competir, ele quer impor, ele quer ser obedecido. Então, essa mágoa contínua, muitas vezes inconsciente, é o que desgasta o meio profissional. Jamais vamos ter o controle do mercado, jamais vamos ter o controle da concorrência ou do resultado final do projeto. Isso não existe. Nós vamos ter o controle do foco de atenção que podemos dar, a estratégia de ação, a um plano inteligente bem elaborado. Então, veja, desde o princípio é o foco. Tem que aprender a ter uma mente equânime diante de um trabalho profissional. Ali é o cotidiano profissional. A meditação no cotidiano profissional leva a pessoa a se situar diante da responsabilidade, sem ser essa fragilidade emocional mental que não pode escutar nada, que fica magoado. É necessário identificar esse excesso de emoção, essa ilusão de fragilidade e decidir ter uma mente equânime através da responsabilidade do papel que nos cabe. Isso é meditação no meio profissional. Quando você é mais eficiente, quando a sua mente está alinhada à responsabilidade da pauta, aquilo que lhe cabe, ou quando você está magoado, ou com raiva, ou ofendido. Perceba em si mesmo. O que gera mais doença? O que faz você levar os temas para casa? É essa relação personalizada. E compreenda também, somos apenas capacitados e responsáveis pela nossa resposta ao que está acontecendo. O outro vai fazer o que quer, o que pode. Não temos o papel ou a condição de capacidade de resolver algo no outro. Depende muito da minha posição de poder. Quanto mais poder eu tenho, mais dignidade e equilíbrio eu posso trazer para a equipe. Então, se eu sou um CEO ou um diretor,
e tenho essa postura meditativa, eu posso influenciar toda a equipe num resultado maior. Mas se eu não tenho essa posição, eu tenho que ter a humildade de me situar diante do que está acontecendo. E se eu não suporto a situação, eu tenho que olhar para o meu currículo e para o mercado. É assim que você vai ser o gestor da sua carreira. É necessário assumir a responsabilidade de ser o gestor da sua carreira. E não é tendo carga emocional, reclamando, falando mal de alguém, tendo razão ou não, que você vai ser o gestor da sua carreira. A prática de meditação, ter uma atenção inteligente no mundo interno, porque é aí que principia o equívoco. O equívoco é que ocorre na mente do profissional uma interpretação do que está acontecendo. Isso impede que ele tenha uma relação construtiva e positiva com aqui e agora. Ele mistura, através da interpretação, o pessoal dele. Ele torna a situação pessoal. O resultado do trabalho é fruto de uma boa caminhada, de uma boa estratégia e gestão da equipe ou de si mesmo. O resultado simplesmente acontece. E não depende da carga emocional colocada na situação. Isso é uma grande ilusão. Mas algumas pessoas que não conseguem funcionar pelo autoconhecimento ainda necessita da pressão da emoção. Necessita de feitores. Estou me direcionando a pessoas que não têm a necessidade de ter um feitor, porque sabe muito bem o que lhe cabe fazer, e também a pessoa que não quer mais ser um feitor, porque ocorre um desgaste imediato de todo mundo.